Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares e que Deus vai abençoar poderosamente esse ambiente que você está agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando vocês a estar se inscrevendo no nosso canal. Estamos aí na plataforma do YouTube, na plataforma do TikTok. Agradeço bastante a todos que têm reagido aos vídeos, ter compartilhado. Eu peço muito a Deus. Hoje em dia as pessoas não têm paciência para ver vídeos um pouquinho mais extensos. Isso que a gente dá uma pincelada por cima sobre alguns temas. Tem temas que requer um pouquinho mais, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente acaba dando uma pincelada por cima. Por isso que eu sempre incentivo vocês a estarem comentando, colocando nos comentários aí a opinião de vocês, se concorda, não concorda, se tem alguma coisa a acrescentar dentro daquele assunto, tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal. Deus abençoe. Esse é o objetivo desse canal. Esse momento de aprendizado que nós temos aqui é com o objetivo de alcançar mais pessoas. E isso tem acontecido graças a vocês. Deus abençoe mesmo. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: os livros abertos antes do livro da vida. E embasado no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: ó, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. E livros foram abertos. Que livros são esses? Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ok? Então assim, pessoal, antes do livro da vida ser aberto, outros livros já estavam abertos. Isso revela que Deus julga com justiça, verdade e provas, não com achismo. Então vamos lá, primeiro tópico de hoje é: a ordem dos livros não é acidental. Apocalipse é claro no original, no grego, a palavra é livros, Bíblia, livros. Então, assim como também no original tem diferença. Então, Bíblia e também tem a parte Biblion Thesois, ou seja, livro da vida. Então ali fala de livros no original, Bíblia, e Biblion Thesois, livro da vida no singular. Então vamos lá. Primeiro ponto, livros. Aberto os livros, no plural. Depois, o livro da vida, no singular. Então tem livros e depois um único livro. Isso desmonta a ideia de que só o nome escrito resolve tudo. O julgamento ele envolve análise, registro e testemunho. Segundo tópico, quais são esses livros abertos? Então vamos lá. Primeiro livro, o livro das obras. Então ali está dizendo ali: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, plural. Então, Deus registra ações. Segundo o que estava registrado nos livros. Então, Deus registra ações, não intenções. Outro detalhe: obras não salvam, mas testemunham quem a pessoa foi. E nós temos uma base bíblica complementar sobre isso. Vamos ver 3 bases. Primeiro, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ok? Mateus, livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36, que diz assim: ó,
Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. E temos uma referência também no Antigo Testamento, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que diz assim, ó, pois Deus trará julgamento o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então, fazendo uma aplicação disso, ninguém será julgado pelo que falou que cria, mas o que viveu. Ok? Segundo ponto, o livro da consciência. Vamos lá para o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, mesmo quem nunca teve a lei, tinha consciência, sabia o que era certo e errado. Então, Deus não julga ninguém injustamente. A consciência funciona como registro interno. Que interessante. Que consta toda a consciência. Aquilo que pessoas não vê, mas é totalmente patente, visível à ótica de Deus. Terceiro ponto. Livro das palavras. O livro das palavras. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Então, no grego, a palavra dita, ou seja, a palavra é rema. Rema. No grego, palavra é rema, que quer dizer palavra dita, pronunciada. Ou seja, não existe, foi só brincadeira no tribunal eterno. Quarto ponto, o livro da verdade, registro celestial. Livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve, desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, esse livro registra fidelidade, perseverança, verdade espiritual da vida da pessoa. Livro de Malaquias. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó, depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam seu nome. Terceiro tópico. Por que o livro da vida é aberto por último? Boa pergunta. Porque ele não anula os outros, ele confirma. O livro da vida, ele não contradiz as obras, não ignora a verdade e não apaga a realidade vivida. E nós temos uma referência ali no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Diz assim, ó, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E aqui o texto não diz que alguém foi salvo, apesar das obras, mas confirmado pelo que viveu em Cristo. Quarto ponto. E onde entra o sangue de Cristo? Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi, Senhor, tu, ó sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Então, o sangue do Cordeiro não apaga o registro. Ele transforma o conteúdo do registro. Ou seja, quem vive em Cristo tem obras transformadas, tem palavras alinhadas e tem consciência regenerada. Esses 3 pontos. E se for aplicar isso para hoje, não vivemos para parecer salvos. Vivemos porque somos transformados. A graça não elimina o juízo. Ela nos prepara para ele. E nós temos uma referência ali no livro de 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 10. Que diz assim, ó, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, quer seja más. Boa ou mal, vai ter que comparecer. E aí, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. A conclusão é o seguinte. Antes do livro da vida ser aberto, a verdade já foi exposta. Deus não julga por rótulo, mas por realidade espiritual. O céu não é o lugar de engano, o inferno não é um erro judicial, e a salvação verdadeira gera uma vida registrada no céu. Então assim, pessoal, essa reflexão ela faz a gente analisar que não é só o livro da vida. Há outros livros também que está registrado. Livro das obras, livro da consciência, livro da palavra. E o da consciência. Normalmente o ser humano, principalmente aquele que entregou sua vida, seu coração a Cristo, ele é tocado diariamente. Não que as outras pessoas não sejam, mas é que quanto mais perto da luz você está, mais você é atacado por aquele que é o repercussor das trevas. E é uma luta constante. Há uma luta constante. Satanás é inimigo? É inimigo. Mas um dos maiores inimigos do ser humano é ele mesmo. O nosso eu é o nosso grande inimigo. Então, faz nós refletirmos bastante sobre esses 3 livros, porque o livro da vida apenas confirma o que está nos 3. 3 livros. Livro das obras, da consciência e da palavra. Então, que viemos a refletir através disso. Porque não tem como burlar. Não é igual você fazer uma prova, ou você chutar ou dar palpite, ou você ir por eliminatória. Ali vai estar tudo. Vai estar tudo. E tudo vai estar exposto. Tudo vai ser... Vamos usar a imaginação aqui bem fértil. Imagine, lá naquele dia, você está lá, todos nós vamos estar diante. E imagine como se fosse um telão. Não é assim, estou conjecturando. Imagina um telão. Eu não estou dizendo que vai ser assim. Eu repito, é uma conjectura. E de repente eu chego lá e naquele telão é exposto tudo aquilo que estava na minha mente. Tudo aquilo que eu estava sozinho, tudo. E aquilo é totalmente visível aos olhos. Não tem justificativa, não tem justificatória. Não tem, tá ali. É o que pensou, é o que agiu, é o que fez. Usando imaginação aqui, tá, pessoal? Então não tem nada que vai se ocultar. Erros nós cometemos. Erros que entristecem a Deus? Sim. Sim. Porque muitas vezes nós deixamos o nosso eu. Somos atacados todos os dias. O nosso eu quer usufruir dos prazeres desse mundo, daquilo que afasta de Deus. Mas graças ao nosso bom Deus misericordioso,
Nós temos um Deus que Ele está com seus ouvidos, forma de falar, está atento a tudo. E ao nosso arrependimento também. Ok? Que viemos a nos arrepender todos os dias. Pois todos os dias nós cometemos falhas. Ok? Pessoal, palavra muito forte. Conto com você para nos ajudar a propagar essa reflexão, que ela é muito forte. E se você tiver algum comentário, comente aí o que você achou, o que você discorda, concorda. Sugestão de temas, coloque aí também, se você sentir no coração alguma dúvida. Nós estamos aqui para aprender junto. Eu estou aprendendo aqui também com vocês. Estamos aqui só como um intermediador, só. E aprendendo a cada dia mais. Aprendendo a ser um pouquinho melhor do que foi ontem e no amanhã ser um pouquinho melhor do que estou sendo hoje. Bem? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe. E eu aguardo vocês, pessoal, no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal.